E aí, meu amado, minha amada, como é que você vai? Boa noite. Estamos aqui para a realização da nossa live de quarta-feira da adoração. E eu quero hoje, eu estou tentando entrar no ritmo dessa tecnologia toda, né? Então, você que é membro da igreja, você que é congregado, você que tem assistido as nossas lives, tem se identificado, tem gostado, vai entrando aí, dando boa noite, dizendo amém, aleluia, glória a Deus, para a gente saber que você já está aí participando conosco. E eu quero aproveitar e dizer que essa semana é uma semana bem festiva para a nossa igreja, porque muitas pessoas, ou algumas pessoas, né, para não exagerar, realizando aniversário, inclusive hoje. Só hoje nós temos 2 casais na nossa igreja que estão realizando aniversário de casamento. Então é uma data muito importante, é uma data bonita, é algo realmente que alegra o coração de Deus e alegra o nosso coração. Então eu quero aproveitar, né, nesses dias em que nós estamos confinados, em quarentena, pessoas estão realizando aniversário. Então, dia desses, a diaconisa Ana Cláudia realizou seu aniversário, foi no dia 14 de abril, se não me falha a memória. Tivemos também a realização do aniversário da Viviane, que eu não me lembro agora a data. Ontem foi aniversário de 15 anos, olha que data linda, da Amanda, filha do Beto, da Bárbara. Então, nossos parabéns a esses amados. Hoje estão completando aniversário de casamento, o diácono Kleber e a diaconisa Ana Cláudia, 20 anos de casados. E ainda por cima ele está completando 50 anos. 50 anos, né? Entrou nessa casa dos 50. Seja muito bem-vindo, diácono Kleber. Então, meus parabéns também ao diácono Kleber. E nós temos o casal Rodrigo e Fernanda, que além de estarem completando aniversário de casamento também hoje, a Fernanda também está completando mais um aniversário, né? Mais uma data, mais um ano de vida. Então, nossos parabéns a vocês. Aos irmãos que nós não divulgamos aqui, não falamos, fica também o nosso abraço. Você que completou nesse mês de abril, né? Nós estamos aí aproximadamente desde o meado de março, em quarentena, sem a realização dos cultos presenciais lá em nossa igreja. Então já tem aí mais de um mês. Então você que nesse período realizou aniversário, comemorou uma data, nossos parabéns, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a graça do Senhor seja sobre você. E você que está nos assistindo aí, que está participando conosco, que já está chegando devagarzinho, aproveite e vai deixando aí os parabéns para esses amados, vai deixando aí um abraço, né? Coloca lá aqueles emojis de aplausos, de corações, o que você quiser, não tem problema não. Participe, aproveite, vá mandando mensagem para os seus familiares, para os seus amigos, colegas de trabalho, para os seus vizinhos, avisando que a nossa live está começando e que nós temos uma palavra de Deus nessa noite para ministrar aos corações e para abençoar a vida de cada um de nós. Então, que você seja muito bem-vindo e que essa noite a palavra de Deus fale ao teu coração, que a palavra de Deus te abençoe de uma forma poderosa. E eu creio que passando esse período de quarentena, nós voltaremos aos nossos cultos presenciais com graça, com alegria. Ontem um irmão estava até me dando a ideia, o irmão Beto, de quem sabe nós realizarmos após a quarentena, após o retorno aos cultos, uma grande festa com todos os aniversariantes desse período. É uma possibilidade, podemos ver, né? A gente só tem que ver isso direitinho, porque assim que nós voltarmos a realizar os cultos, muito provavelmente no primeiro momento nós não vamos poder ter a participação de todos os irmãos no culto, né? Muito provavelmente tem algumas restrições, apenas um percentual, 30%,
35% de membros ou de pessoas dando assistência no culto. Então, não seria muito bom, porque aí nós não teríamos a participação de um bom número de irmãos e irmãs. Mas fica aí a sugestão, quem sabe, né? De repente, lá pro terceiro bimestre, ou quarto, quinto, enfim, a gente pode estar, segundo semestre, eu misturando aqui as estações, a gente possa estar fazendo uma reunião de comemoração de aniversários, uma reunião natalícia, antes mesmo de chegar o Natal, né? E você que é membro da nossa igreja, conhece os membros, as pessoas, eu queria compartilhar com você um pedido de oração para que você estivesse orando pela Larissa. Larissa é esposa do Igor. Ela, nesses últimos dias, não tem estado bem, está com sintomas muito parecidos com o do coronavírus. Fadiga, dificuldade para respirar e tudo mais. Então, eu fiquei sabendo dessa informação hoje. Agora, pouco antes de começar o culto aqui. Então, eu ainda nem fiz um contato com eles para saber exatamente, mas que você possa estar orando, pedindo que o Senhor abençoe a Larissa, pedindo que o Senhor dê sabedoria ao Igor, eles que são um casal jovem, têm filhos ainda bem pequenos, então, isso certamente traz alguns transtornos. Mas, antes de qualquer coisa, eu profetizo cura na vida da Larissa, no nome do Senhor Jesus. Eu quero também agradecer, compartilhar com os irmãos, que nós temos orado pela esposa do João Paulo. João Paulo é um querido que faz serviços de ar-condicionado, tem me atendido nesse tipo de serviço já há algum tempo, e para alguns que conhecem, ele é irmão do Carlos Henrique. Ele é casado com a sobrinha da nossa irmã Leni, que é mãe da Bárbara. Ele está passando por um momento também de muita prova, porque a sua esposa Flávia, que é prima da Bárbara, ela está internada com Covid. Já foi feito o teste, foi dado positivo para Covid, e ela passou momentos muito difíceis. Contudo, hoje ele me passou agora na parte da tarde a informação de que já tiraram ela do respirador, ela já não está mais usando a respiração artificial, já está sem, e se continuar assim, muito provavelmente amanhã, mais tardar na sexta-feira, vai estar já sendo transferido da UTI para o quarto. Isso alegra muito o nosso coração. Então, se você puder, ore pela Flávia, esposa do João Paulo, para que Deus abençoe, para que Deus cuide dela e para que ela possa voltar o mais rápido possível para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu quero começar o culto dessa noite com você, aproveitando, reiterando, faça aí o contato com seus irmãos, amigos. Ziane faz amanhã. Eu quero também aproveitar, acaba de chegar uma notícia aqui, A Jéssica, que é a minha assessora, é a secretária da igreja, é minha assessora aqui para todos os assuntos, inclusive ela que está me auxiliando aqui, filmando essa live. E ela acaba de observar ali que amanhã é aniversário da Ziane, esposa do Cláudio. Então, meus parabéns também a Ziane, Deus abençoe, que o Senhor seja sobre a vida desses queridos que estão comemorando. Faça o seu bolo, faça aí o seu salgadinho e tire pelo menos uma foto e mande para nós, para que a gente possa se alegrar com vocês nesse momento, ainda que não podemos saborear presencialmente, mas podemos saborear com os olhos, E isso alegra o nosso coração. Por que não? Aleluia! Eu dizia para um irmão hoje que essas festas não estão muito bem sendo realizadas, porque os aniversariantes eles deveriam contratar aí um buffet e mandar servir deliveries, para os amigos, os familiares, e a gente em posse, então, em poder de salgadinhos e refrigerantes e tudo mais, cada um nas suas casas, cada um pegava o seu celular e a gente fazia, então, aquilo que todo mundo tem feito aí, que são, como é que é o nome?
que vocês fazem da escola dominical? Videoconferência? Videoconferência, isso. Né? A gente comendo salgadinho daqui, bebendo refrigerante, vocês daí, e ficaria tudo lindo. Se quiser mandar um churrasco, então, meu Deus, é manto, aleluia, glória a Deus. Mas fica aqui o nosso desejo de felicidades, de muitos anos de vida, muitos anos de casamento, de que a família seja poderosamente abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero então aproveitar e estar orando por esses aniversariantes que eu citei aqui, por aqueles que eu não citei, por aqueles que a gente, porventura, nesse transtorno todo do Covid, a gente nem ficou sabendo, nem tomou conhecimento, mas nós queremos orar por vocês e dar início ao nosso culto dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Ainda que seja dessa forma, não presencial, mas, Senhor, nós temos a liberdade no nosso país de levantar a nossa voz, de gravar um vídeo, de que pessoas nos assistam em tempo real, Senhor, ministrando a palavra, orando, compartilhando a nossa fé. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor receba esse culto nessa noite. Porque, na verdade, Senhor, o culto, ele sempre é prestado ao Senhor. É o Senhor que merece a nossa adoração, o nosso louvor. É ao Senhor que nós devemos cultuar. E é por isso, Senhor, que o Senhor se alegra em ver a sua igreja reunida. E hoje, uma vez mais, nós estamos reunidos. Ainda que cada um nas suas casas, nós estamos reunidos em torno da internet para adorar e bendizer o teu santo nome. Quero pedir ao Senhor a tua bênção sobre a vida de todos esses aniversariantes que eu citei aqui. A diaconisa Ana Cláudia, a Viviane, o diácono Kleber, a Amanda, o Rodrigo, a Fernanda, a Ziane. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor dê a eles muitos e muitos e muitos anos de vida, que o verdadeiro presente venha das mãos do Senhor para a vida de cada um deles, que no nome do Senhor Jesus, Pai, eles recebam do Senhor aquilo que somente o Senhor pode dar a eles. Abençoa as suas famílias, abençoa os seus corações, que apesar, Senhor, dessa realidade que nós estamos vivendo, eles se sintam abraçados e envolvidos pelo Senhor. E eu não poderia deixar de esquecer também dos meus netos, Senhor, que fizeram aniversário no último dia 24 desse mês. Também estão nesse pacote aí, o Guilherme, o Rafael, os gêmeos. Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre essas pessoas, sobre essas vidas. E Deus, agora eu quero te pedir sobre o nosso culto dessa noite. Uma palavra, Deus, preparada, Deus, uma intenção no meu coração, na minha mente. Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me use nessa noite como instrumento teu. Que a tua palavra chegue até o outro lado, Senhor, dessa live, com graça, com poder, com autoridade, e ela gere vida, gere transformação, ela cure, ela liberte, ela faça, Senhor, ela cumpra o propósito para o qual ela foi determinada. E eu quero lembrar ao Senhor, Pai, que é o Senhor mesmo quem diz que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, Senhor, que a tua palavra cumpra o propósito, que ninguém saia desse culto, dessa live vazio, sem receber nada, sem entender a tua mensagem. Deus, que seja uma mensagem abençoadora e profética para as nossas vidas nesse tempo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo aí na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, eu quero
trazer para você uma palavra de conforto, de consolo, mas também de ânimo, mas também de motivação, porque, amados, a palavra de Deus, ela foi gerada para nos motivar, para nos abençoar, para nos fazer ir além daquilo que nós, como pessoas, pensamos, imaginamos, porque ela mesma diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e me permitam parafrasear, não acrescentar, Brasil, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, vou repetir, irmãos, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amados, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro para aquelas pessoas que estavam você que já conhece, né, a realidade da sua pastora. Aqui a pastora Andréa sentadinha ao meu lado, né, acabou de chegar e está aqui. É bênção, aleluia, glória a Deus. Vamos prosseguir aqui. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro por conta da dispersão que aconteceu. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nos fala sobre uma perseguição que a igreja primitiva sofreu, uma realidade que essa igreja viveu, e por conta disso as pessoas tiveram que se dispersar. Dispersar é se afastar, dispersar é ir cada um para um lado. A igreja foi dispersa. O apóstolo Pedro, logo no primeiro versículo, ele diz, né, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E ele cita aqui alguns lugares: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O apóstolo Pedro está endereçando essa carta a esses irmãos que até pouco tempo eram igreja, congregavam em Jerusalém. A palavra do Senhor dá contas para nós de que em Jerusalém estava havendo um grande movimento da parte do Senhor. As pessoas estavam sendo alcançadas, o evangelho estava sendo pregado, pessoas estavam sendo restauradas. No primeiro discurso do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas quase se converteram.
No segundo discurso dele, na segunda pregação, chegou o número de membros, ou de crentes, de convertidos, como você preferir, a quase 5.000 pessoas. Era o que estava acontecendo. O capítulo 2 do livro de Atos dá conta de que estava se levantando uma igreja viva, uma igreja cheia de graça, uma igreja que vivia firmada na doutrina dos apóstolos, uma igreja que vivia a graça da comunhão, uma igreja que vivia a realidade do templo e das casas, do partir do pão, uma igreja onde tudo era comum para todos, uma igreja que dividia, uma igreja que repartia, uma igreja que tinha homens dotados de autoridade espiritual. A Bíblia vai dizer para nós que em determinado momento, no capítulo 6, houve uma murmuração dos helenistas, dos novos crentes gregos, dos convertidos gregos, dizendo, poxa, as viúvas dos judeus são atendidas, mas as nossas ficam de lado, não são atendidas, e nós queremos que as nossas sejam atendidas também. E aí então os apóstolos, olhando para aquela situação, orientados pelo Espírito Santo, dizem, não é bom que nós, os apóstolos, nos dediquemos a servir a mesa, né? Escolham entre vocês 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, 7 pessoas comprometidas com o Senhor, e nós faremos com que essas pessoas então sirvam a mesa. Quanto a nós, vamos nos dedicar à oração e à ministração da palavra. E a Bíblia mostra para nós no capítulo 6 que foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Dentre esses, um se destacava, chamado de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que pregava com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Um homem que, ao estar à beira da morte, ao ser apedrejado, ele visualizava a glória de Deus, o Senhor assentado no seu trono e o Senhor Jesus ao lado do Pai. Um homem que tinha uma viva experiência com o Senhor. Era essa a igreja primitiva. Uma igreja com história, uma igreja com marcas, uma igreja com experiências vivas, uma igreja que estava vivendo um tempo dinâmico. E talvez você pergunte para mim, o que é que isso tudo tem a ver conosco? Amados, o apóstolo Pedro escreve essa carta para essas pessoas que até o capítulo 8, vamos dizer assim, do livro de Atos, se reuniam, congregavam em Jerusalém. Estavam ali, junto dos apóstolos, junto aos irmãos, famílias inteiras se convertendo, pessoas entregando suas vidas a Jesus. E de repente, do capítulo 8 em diante, uma perseguição e a igreja é dispersa. As pessoas já não podem mais congregar, as pessoas já não podem mais se reunir, as pessoas já não podem mais adorar como antes faziam. A realidade de culto que as pessoas começaram a conhecer teve que tomar uma nova dinâmica, teve que mudar o curso da adoração naquele tempo, por conta daquela perseguição. E o apóstolo Pedro escreve essa carta preocupado, porque, amados, ainda que nós, dentro da nossa realidade, né, cada um de per si, pensemos que dentro das nossas adversidades, das circunstâncias que nós vivemos, talvez o Senhor não esteja olhando para nós, talvez o Senhor não esteja nos ouvindo, talvez o Senhor não queira fazer nesse momento, porque é um direito que Ele tem, Ele é soberano, talvez o Senhor, a verdade é que o Senhor continua conosco. Amém. Ele prometeu, eis que estarei ou estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As pessoas foram dispersas por causa da perseguição, mas o Senhor não as desamparou. O Senhor mandou Pedro escrever uma carta
Pedro escreve uma carta e manda para os crentes da dispersão, aos eleitos, aos meus amados, manda uma carta para eles. Hoje, amados, assim como a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, nós estamos dispersos. É bem verdade que nós, guardadas as devidas proporções, porque muitas pregações dão contas de que um dos maiores anseios de um pastor é ter uma igreja como a igreja primitiva. E isso então dá-nos a ideia de que a igreja que nós congregamos, a igreja que nós conhecemos, a igreja que nos conquistou, a igreja que nos ensinou, a igreja que nos discipulou, é uma igreja que fica muito aquém da igreja primitiva. Mas independentemente das diferenças, independentemente do momento, da geografia, a nossa igreja hoje também vive uma dispersão. Nós, os crentes desse tempo, estamos dispersos. Não podemos congregar, não podemos estar junto com os irmãos. Com certeza, alguns nesse tempo têm se lamentado e têm pedido até perdão a Deus, porque enquanto podíamos nos congregar, alguns não iam por pura falta de vontade. Alguns não iam por partidarismo. Outros não iam porque estavam cansados. Outros não iam porque tinham coisa melhor para fazer. Outros não iam porque estavam muito atarefados. E com o advento dessa pandemia, hoje, a gente não tem opção. A gente não pode ir. A gente não pode congregar. Querido, eu quero desafiar você nessa noite, nesse início da mensagem. Faça uma reflexão. Como é que você tem vivido a sua vida espiritual? Como é que você tem vivido a sua comunhão com a palavra de Deus? Como tem sido a sua comunhão com o Espírito Santo? Como tem sido a sua comunhão com o próprio Deus? Porque hoje você tem desculpas, justificativas, você tem afazeres, você tem ocupações. Nesse tempo da pandemia, muitas pessoas não vão orar, não vão ler a Bíblia, não vão separar um tempo para o Senhor, não vão realizar cultos domésticos, não vão fazer coisas que são essenciais, porque estão em depressão, porque estão tristes, porque estão preocupadas, porque não sabem como vão comprar comida mês que vem, como vão pagar as contas mês que vem. Sabe, queridos, precisamos pensar. A igreja em Jerusalém estava vivendo um momento meteórico, sobrenatural, extraordinário. Outro dia desse eu estava assistindo uma chamada do pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar, e ele estava dizendo que ele ia falar do Deus extraordinário, que faz coisas extraordinárias, que realiza coisas extraordinárias. A igreja primitiva, amados, estava vivendo esse tempo, estava experimentando essas coisas. A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, ela começou com o som de um vento impetuoso, que desceu sobre a casa onde eles estavam, tocou nos discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. Diz a Bíblia que cheios do Espírito Santo. Começaram a falar na língua ou nas línguas das pessoas que lá estavam de outras nações, de outras localidades. Uma igreja, amados, que viveu um movimento, um momento, um tempo extremamente sobrenatural. Mas de repente houve perseguição e veio a dispersão. Amados, a igreja brasileira, eu quero falar especificamente para nós aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, centro cultural do país, já vivemos momentos extraordinários. A igreja já viveu momentos que nós podemos declarar assim que só o Senhor para realizar. Eu me lembro, amados, hoje eu tenho 52 anos, no mês de agosto eu vou completar 53, mas quando eu tinha por volta dos meus 12, 14 anos, eu fui ao Maracanã, levado por um irmão, juntamente com outros irmãos da igreja congregacional em Bangu, para assistir
uma cruzada realizada por nada mais, nada menos do que Billy Graham. Billy Graham. O Maracanã recebeu Billy Graham, o maior avivalista de todos os tempos, o maior evangelista, um homem que muitos presidentes pediram os seus conselhos, pediram para que ele orasse. O Maracanã já teve essa experiência. Já tivemos momentos fantásticos no nosso país. Igrejas se reunindo, igrejas profetizando, igrejas levantando ministérios de louvor com adorações vindas do trono de Deus, com um momento de mover do Espírito Santo nunca vivido antes pela igreja. E chegamos hoje a um tempo de dispersão. As igrejas existem, há pastores, há obreiros, há missionários, há missionárias, há crentes, há famílias, mas não podemos nos reunir. E essa carta do apóstolo Pedro, amados, mostra para nós que nós não estamos sozinhos. O Senhor não esqueceu de nós. Essa carta do apóstolo Pedro, eu estou me alongando na minha introdução, mas já já eu vou ser mais conciso. O apóstolo Pedro escreveu preocupado com o fato de que naquela grande congregação haviam muitas pessoas, milhares. Haviam pessoas que já estavam com eles desde o início, mas haviam pessoas que tinham acabado de ter um encontro com Jesus, de conhecer o Evangelho, de serem impactadas pelo poder do Espírito Santo. E a conversão, amados, ela é uma coisa instantânea, mas ao mesmo tempo ela se torna um processo na vida do crente. Porque existem hábitos, costumes, existem pecados que nós levamos tempo para deixar, que nós levamos tempo para abandonar. Alguns nós levamos tempo para reconhecer que cometemos e que eles são pecado. Há tempo para tudo, há tempo para cada um. O Espírito Santo trabalha na vida de cada um de uma forma, de uma maneira. Há pastores que lutam com determinadas áreas na sua vida, sendo pastores, pregadores do Evangelho. Há crentes de 40, 50 anos de Evangelho que lutam com algumas práticas até aqui. Porque a conversão é instantânea, mas também é um processo. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai se lapidando, a gente vai se deixando moldar pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Pedro escreve essa carta. E ele diz aqui no primeiro versículo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E no verso 2 ele diz de novo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Amados, o apóstolo Pedro, na preocupação do seu coração e na instrumentalidade do Espírito Santo, ele está dizendo, olha, vocês não podem congregar agora. Vocês não podem participar do culto aqui em Jerusalém conosco. Não podemos mais ter aquelas reuniões que tínhamos. Mas eu quero lembrar a vocês que vocês não foram deixados de fora. Vocês foram eleitos. E eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. E foram eleitos para a obediência. Vocês não foram deixados de fora. Nós não fomos deixados de fora, queridos. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós, queridos, muitas vezes nós, crentes no Senhor Jesus, que vivemos esse tempo, somos tentados a viver a realidade da autocomiseração. Isso está acontecendo comigo porque o Senhor não se preocupa comigo, porque o Senhor tem filhos prediletos, porque Deus tem predileções, porque o Senhor quer que seja dessa forma. É assim que começa. Obrigado, minha amada. Tá? Benção, né, amados?
Vou até usar para valorizar o esforço da minha esposa querida. Aleluia. Então, amados, o texto mostra para nós que nós não fomos deixados de fora. O apóstolo Pedro estava dizendo isso àqueles amados da dispersão. Porque, queridos, uma coisa é você ali na igreja, era o povo em Jerusalém, o povo ali naquele ambiente conhecido, familiar, né? Aquela estrutura de culto que tinha, tudo aquilo que acontecia ali, a distribuição do pão, as pessoas se reuniam nas casas, no templo, nas orações, no partir do pão, já havia uma dinâmica. E de repente tudo aquilo deixou de ser. Cada um teve que sair para um lado. Grupos tiveram que ir para lá dos apóstolos. Fico imaginando eles pensando, e agora? Será que um dia vamos ter novamente a alegria de cultuar ao Senhor junto em Jerusalém? Será que vamos poder voltar a nos reunirmos como igreja? E muitos de nós somos tentados a viver a realidade da autocomiseração. É só comigo. É na minha vida que isso acontece. Não acontece na vida do outro. Na vida do outro tudo funciona. Na vida do outro tudo dá certo. Na vida do outro tudo é legal. Na minha acontece assim. Queridos, o apóstolo Pedro, ao escrever a carta para esses amados, ele está dizendo: vocês não foram deixados de fora. Vocês foram escolhidos. É o apóstolo Paulo que fala numa de suas cartas que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O salmista vai dizer que nós ainda, quando éramos figura informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Não fomos deixados de fora, queridos. Estamos dispersos, sim. Não podemos congregar na igreja, sim. Não podemos cultuar ao Senhor da forma que aprendemos, na qual fomos inseridos. É verdade. Mas não fomos deixados de fora. Está aqui a palavra do Senhor, lembrando para nós que nós somos eleitos. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aos eleitos que hoje no Brasil não podem congregar por causa da quarentena. A vocês eu estou escrevendo essa carta. A vocês que foram eleitos, não por acaso, não por homens, não pelo desejo de uma igreja, não pelo desejo de uma denominação, não. A vocês que hoje, por conta da quarentena, não podem se reunir para adorar o Senhor, mas que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Não fomos deixados de fora, queridos. Somos a igreja do Deus vivo. Somos a igreja viva. Somos a igreja militante. Eu fico impressionado, queridos, como temos dentro das igrejas muitos militantes de partidos políticos, mas que esquecem-se do fato de que tem que ser militantes do Evangelho, da pregação do Evangelho, do amor de Deus. Somos militantes da Igreja de Cristo. O apóstolo Pedro, ao sentir no seu coração um peso por aqueles que estavam dispersos, porque a Bíblia vai dizer para nós lá no capítulo 8 de Atos, que a igreja foi dispersa, menos os apóstolos. Os apóstolos continuaram na igreja. Continuaram em Jerusalém, melhor dizendo. Estavam lá. Sabe, queridos, eu posso ir à igreja, eu vou lá, fico lá sozinho. Esses dias eu fiz um vídeo de lá, mandei para os oficiais, mandei para algumas pessoas. Eu posso ir lá. Mas a preocupação, amados, é que num tempo desse, onde as pessoas estão dispersas, elas possam esquecer quem são. Elas possam esquecer quem foi que as escolheu e as elegeu. Meu amado e minha amada, eu quero conclamar você
Não deixe esse tempo de confinamento, de quarentena, levar você às práticas antigas. O apóstolo Pedro estava preocupado com aqueles que, porventura, pudessem abrir mão do Evangelho, voltar a práticas antigas, voltar à velha natureza. Há muitos crentes nesse tempo que, mesmo antes desse período de quarentena, já estavam vivendo uma vida dupla. Era uma coisa na igreja, outra coisa no mundo, em casa, no trabalho. Querido, em nome de Jesus, você foi eleito em Deus, segundo a presciência de Deus. Não volte às práticas do homem natural. Você é a igreja. Você foi comprado por sangue. Você foi comprado por preço. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida que só Ele poderia dar. Uma vida que não vem de outro lugar. Uma vida que não tem origem em nenhuma outra situação, pessoa, circunstância, senão na pessoa de Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo, aqueles amados, vocês são eleitos. Vocês não foram deixados de fora. Mas o apóstolo Pedro também está dizendo uma segunda coisa, aqueles amados, ao escrever essa carta. No versículo 3, quando nós olhamos aqui, diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim, olha, eu quero dizer a vocês que talvez vocês sejam tomados pelo desejo de autocomiseração, pelo desejo de se sentirem menores, se sentirem pequenos, se sentirem excluídos, se sentirem colocados de lado. E talvez isso leve vocês a tentar barganhar com Deus, a se utilizar de justiça própria. Senhor, por que o Senhor deixou essa perseguição se levantar logo sobre mim, que sou tão fiel, que sou tão consagrado, que oro tanto, que busco tanto, que oferto, que dizimo tanto, que faço obras sociais, que ajudo os necessitados? Por que, Senhor? Eu quero dizer a você, amados, que Pedro está dizendo para eles o seguinte, olha, queridos, além de vocês não terem sido deixados de fora, vocês não têm mérito nenhum para a salvação. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. A salvação não é por mérito, é por misericórdia, é por graça, é presente, é dádiva, é dom, é deliberação desse Deus sobrenatural. E por que eu digo isso, amados? Porque nós, seres humanos, nós temos também um péssimo hábito de estar sempre querendo legislar em causa própria. Sempre queremos colocar a nossa justiça própria. Eu mereço um tratamento melhor, eu merecia uma sorte melhor, eu merecia melhores lugares, eu merecia permanecer em Jerusalém. Talvez alguns poderiam pensar assim, eu não merecia essa perseguição, eu não merecia viver esse momento, eu não merecia estar nessa situação. O apóstolo Pedro está escrevendo para eles dizendo, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. É pela misericórdia dele. Amados, o que nós merecemos é perseguição. O que nós merecemos, eu sei que isso é difícil de ouvir e de digerir, mas é pandemia. O que nós merecíamos era a cruz. Jesus foi crucificado no nosso lugar. Em nós habita uma natureza pecaminosa. A todo tempo, irmãos, se não policiarmos, se não ficarmos atentos, pecamos. Voltamos para o velho homem. Retrocedemos.
não é por mérito. O apóstolo Pedro está dizendo a eles, olha, vocês vão ser tentados a legislar em causa própria, a se utilizarem da justiça própria, a colocarem diante de Deus e das pessoas o que vocês fizeram, o que dá a vocês mérito por alguma coisa, mas vocês não têm direito. Foi misericórdia, foi graça, foi favor. A perseguição é o que nós merecíamos. Talvez alguns de nós hoje, olhando para essa realidade de pandemia, pensemos, né? Puxa, Senhor, por que isso agora, no meu tempo? Queridos, é o que nós merecemos. Somos pecadores, ainda que redimidos pecadores. Vivemos numa nação em pecado. Vivemos no meio de uma sociedade pecadora. O que podemos fazer é clamar a misericórdia de Deus. Pedir que o Senhor, por misericórdia, retire a sua mão, faça retroceder essa pandemia. Porque, na verdade, em nós não há mérito nenhum. Não há mérito nenhum. A nossa carne, a todo instante, a todo tempo, está esperando uma oportunidade, uma chance, uma desculpa para nos levar de volta para o velho homem. O apóstolo Pedro, preocupado e na instrumentalidade do Espírito Santo, está dizendo, vocês não foram deixados de fora. Não se deixem levar por essa autocomiseração. Mas também, vocês não têm mérito nenhum. Não se deixem levar pela justiça própria, por esse senso enganoso de justiça própria. Vocês não mereciam a salvação. Jesus não tinha pecados e morreu no seu lugar para te dar vida e vida em abundância. O apóstolo Pedro está dizendo isso a esses amados nessa carta e que bem serve para nós hoje. Nós não merecíamos, ou melhor, nós merecíamos isso mesmo, irmão. Nós temos que clamar para que Ele abrevie esse tempo, mas o que merecemos é isso. Em terceiro lugar, essa carta do apóstolo Pedro também quer dizer a esses irmãos que estão dispersos, que estão distantes, que estão separados, que já não podem mais congregar, algo extremamente importante e fundamental, que nós vemos aqui no verso 6. Acompanhe aí comigo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sabe, queridos, o apóstolo Pedro está dizendo para eles, olha, a vida no Evangelho não é uma vida de mar de rosas. Não é uma vida de benefícios, pura e simplesmente, não. Mas eu quero dizer para vocês que a provação a qual nós, ou as provações às quais seremos submetidos ao longo da nossa vida, não são para nos matar. A sua provação, meu amado, não é para te matar. Até porque quem nos prova é Deus. Deus não pode nos tentar. Deus não tenta, não é tentado e não tenta ninguém. Mas Deus prova. Deus faz testes conosco. Esse momento aqui da dispersão era um momento de provação. Era um momento de teste para aqueles crentes, para aqueles irmãos. Porque é na provação que a nossa fé é fortalecida. A nossa fé, ela é fortalecida no sofrimento, queridos. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Seria muito bom que nós pudéssemos ser aperfeiçoados por uma alcatra no alho e no óleo, por uma banana flambada, por um molho à campanha, por uma feijoada, em regra. Seria muito bom, amados, que nós fôssemos provados por um sorvete. Mas o que nos fortalece, o que nos dá robustez, o que nos dá musculatura espiritual, são as provações, são os sofrimentos. Se Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, queridos,
quanto mais eu e você. O apóstolo Pedro está dizendo para eles, olha, não se iludam. Vocês vão sofrer provações, vocês vão ter adversidades, vocês vão ter lutas, vão passar por dificuldades, mas isso não é para matar vocês. Isso é para treiná-los, é para prepará-los, é para fortalecê-los. O deserto não é definitivo, queridos. O deserto é só um lugar de passagem. E o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você nesse tempo, nós que estamos sofrendo por conta do confinamento, nós que estamos sofrendo por conta do desemprego, nós que estamos sofrendo por conta do coronavírus, nós que estamos sofrendo por conta de tantas coisas que já vem acontecendo há tanto tempo. Eu ouvia nessa semana uma matéria no rádio que dizia que de janeiro até agora, mês de abril, nós já tivemos cerca de 500 mil casos de dengue, com cerca de 300 mortes. Ou seja, o coronavírus está aí, mas a dengue não parou, o H1N1 não parou, o câncer não parou, ou melhor, os vários tipos de câncer não pararam. Os hemofílicos estão aí. As pessoas que têm que fazer hemodiálise estão aí. Há assaltos acontecendo. Os traficantes estão em ação. A vida continua acontecendo. Mas a provação não é para nos matar. É para nos fortalecer, é para nos dar musculatura, é para nos dar rigidez para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. O apóstolo Pedro está dizendo para eles, olha, vocês vão ter lutas, mas isso não vai acabar com vocês, isso não é o fim, vocês vão chegar do outro lado, no nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro escreve essa carta, irmãos, aos crentes da dispersão, preocupado com o fato de eles não esmorecerem, não desanimarem, de eles não pararem no meio do caminho, de eles não apostatarem da fé. E aqui vai um desafio, e vai aqui uma palavra do seu pastor, não desanime, não apostate da fé. Tem muitas pessoas dizendo na internet que esse tempo, porque nós estamos realizando cultos pelas lives, as pessoas não vão mais depois à igreja. Isso é mentira, porque o Senhor se manifesta de forma coletiva no seio da igreja. Amém. A live, que eu creio que vai continuar, até nós. Vamos continuar realizando nossos cultos presenciais quando for autorizado, mas vamos ter a live para aquele irmão e aquela irmã enfermos, para aquela pessoa que não tem como se deslocar, para aquela pessoa que vai estar de serviço, mas mesmo estando de serviço, tem a possibilidade de assistir ou de participar do culto pela live. Mas não para aquele que está em casa, para aquele que pode ir à igreja, para aquele que pode participar, porque o Senhor, a Bíblia mesmo vai dizer que de Deus não se zomba aqui. Aquilo que o homem plantar, isso também o homem vai colher. O pastor Antônio Cirilo diz algo muito interessante. Tem pessoas que na hora da adoração ficam só assistindo, não se envolvem, a igreja está lá adorando, o mover do Espírito acontecendo e a pessoa está de braços cruzados olhando. Ele diz que ele entende que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai deixar essas pessoas que hoje só assistem, olhando, ele levar a sua igreja, porque ele não vai contrariar. Afinal de contas, essas pessoas estão ensaiando há muito tempo para continuar olhando. E eu quero com isso dizer para você, você que pode ir à igreja, você que pode estar no culto, você que pode adorar o Senhor de forma coletiva, vá. Quando voltar a ter os cultos presenciais, vá, saia da sua casa. Não fique parado, preso, porque senão, queridos, daqui a um tempo mais para frente pode vir um outro tipo de problema, uma outra situação, e você novamente não poder participar dos cultos. E você nunca mais, de repente, talvez, poder adorar o Senhor junto com a congregação.
O apóstolo Pedro, preocupado com o que iria acontecer com aqueles amados, com quais seriam as reações deles, escreveu essa carta dizendo para eles: olha, vocês não foram deixados de fora. O que está acontecendo porque é o que nós merecemos. Não há mérito nenhum em nós para a salvação. Essa perseguição é merecida. Somos pecadores, ainda que redimidos, mas pecadores. Vocês vão passar por provações, vão ter dificuldades, mas a provação não é para te matar, é para te fortalecer, é para te fazer crescer, é para te fazer avançar. A quarta coisa que o apóstolo Pedro está dizendo nas entrelinhas dessa carta para aqueles irmãos que estavam dispersos, nós vemos aqui no versículo 5, você pode acompanhar comigo? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, o apóstolo Pedro está dizendo para eles, olha, a nossa esperança não é para esse tempo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer numa de suas cartas, se a nossa esperança está relacionada apenas a esse tempo, somos os mais miseráveis. O apóstolo Pedro está dizendo para eles, vocês vão viver momentos de medo, de pânico, de terror, de temor, vão, porque isso faz parte do contexto da nossa vida. A nossa esperança não está afirmada, pautada nesse tempo. Ela não é para esse tempo. A nossa esperança é para revelar-se no último tempo. Há um tempo, amados, em que nós vamos viver com o Senhor eternamente. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu estou dizendo isso porque essa carta serve para nós também, porque hoje a igreja... E olha, amados, uma grande parte da igreja hoje pensa que a sua esperança está baseada nesta vida. No carro que temos, na casa que temos, no emprego que temos, no dinheiro que temos, nas coisas que conseguimos. Se conseguimos o auxílio emergencial é porque Deus está conosco. Se não conseguimos o auxílio emergencial é porque Deus não está conosco. A nossa esperança não é para esse tempo, queridos. A nossa esperança é para o futuro. É para quando Jesus vir buscar a sua igreja. Eu sei que nós nascemos nessa terra. Nós fomos criados nessa terra. Nós vivemos aqui nessa realidade. E é muito difícil para nós nos desvencilharmos de algumas coisas que nós aprendemos aqui. Mas a nossa esperança não é para esse tempo. Nesse tempo, vamos chorar, vamos sorrir, vamos sofrer, vamos vibrar, vamos comemorar. Mas um dia, como diz um cântico antigo, num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. A glória está prometida, é para o futuro, é para frente. A nossa esperança não é nesse tempo, queridos. A nossa esperança está no Senhor Jesus e naquilo que Ele realizou por nós. Ele disse para os discípulos, quando Ele estava indo embora, eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar a minha igreja. Um dia Ele vai voltar para nos buscar. Você que assiste essa mensagem nessa noite, participa conosco desse culto, um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez você hoje seja alguém frustrado, aborrecido com a igreja, com o pastor, com o crente, porque te prometeram coisas que não são verdadeiras, te prometeram coisas para esse tempo, te deram esperanças vagas para esse tempo. Esse tempo a gente pode ter e pode não ter, a gente pode alcançar e não alcançar, mas a palavra de Deus nos garante que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A nossa esperança não é para esse tempo, mas é para o tempo vindouro. O apóstolo Pedro está dizendo para eles, olha, eu sei que não vai ser fácil. Talvez alguns de vocês até
penso eu que ele pensava isso enquanto escrevia a carta. Talvez alguns de vocês até digam assim, apóstolo, é muito fácil para você falar, você continua em Jerusalém, você está aí no ambiente que a gente conhece, você está aí no mesmo lugar. Nós não estamos aqui, somos forasteiros, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, no Brasil. Estamos por aí, sofrendo as agruras, sofrendo os deboches, sofrendo todo tipo de contrariedades. E ele diz então, ele escreve essa carta dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão vivendo momentos muito difíceis e vão vivê-los sim, porque a nossa esperança não é para esse tempo, mas é para o tempo futuro. E o apóstolo Pedro, amados, termina nessa primeira sessão da sua carta, essa primeira parte, dizendo para eles acerca também dessa esperança. Veja o versículo 8 e o versículo 9 que diz: a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro está dizendo para eles, olha, vocês não foram deixados de fora, não há mérito em vocês para a salvação, tá? O que vocês fazem não garante a vocês serem livrados dessa situação, da perseguição. A provação não é para matar vocês, essa situação não é para destruir vocês, não é para menosprezar vocês, não é para prejudicar vocês. E não se preocupem em serem livrados desse momento, dessa situação, porque a nossa esperança não é para esse tempo, mas é para o tempo vindouro. Contudo, o apóstolo Pedro termina essa primeira parte dizendo o seguinte: a nossa esperança futura começa agora. A nossa esperança é para o futuro, mas ela já começa agora. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que por causa da ofensa de um, o pecado entrou. E da mesma forma, por causa da obediência do outro, nós reinaremos em vida. Hoje é possível você viver as realidades do céu na sua vida. Para isso, Cristo se revelou para destruir as obras de Satanás. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Querido, o Senhor não te promete carro, casa, dinheiro, bens, não te promete saúde. Mas Ele te promete que se você entregar sua vida para Ele, já a partir de hoje, você vai estar vivendo a realidade do céu, ainda que aqui. Isso me faz lembrar, para concluir a minha palavra nessa noite, da crucificação. Quando Jesus crucificado tinha 2 presos, um de cada lado. E um deles, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse para ele: pode deixar que eu vou lembrar. Com certeza não vou esquecer de você. Pode deixar. Quando? Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nossa esperança é para o futuro, não é para esse tempo. Mas a nossa esperança futura já começa hoje. Já começa agora. Talvez você que está assistindo essa mensagem, que está aí do outro lado me ouvindo, talvez você possa não ser curado da sua enfermidade. Talvez você possa não ter um cheque chegando na sua casa com uma boa quantia em dinheiro. Talvez você possa não ter ninguém se oferecendo para te ajudar financeiramente. Talvez você possa não viver uma experiência sobrenatural em alguma área da sua vida. Mas se você decidir entregar sua vida a Jesus, hoje você já vai estar vivendo
a sua esperança futura. É Paulo que vai dizer que em Cristo nós somos colocados, assentados nas regiões celestiais. É Paulo quem vai dizer aos Efésios: bendito nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que já tem nos dado, que já tem nos concedido toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós não estamos podendo congregar, queridos. E como pastor, eu quero externar para você a minha preocupação de você não desanimar, não esfriar, de você não abandonar a fé. Porque, queridos, quando tomamos esse tipo de atitude, só prejudicamos a nós mesmos. Porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Há aquela canção que muitos gostam de cantar: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Pois eu quero então parafrasear com essa canção: se eu quiser, Ele é Deus, se eu não quiser, Ele continua sendo Deus. Não deixe esse tempo, querido, arrancar de você a sua fé. O diabo não quer nada seu, ele quer tirar a sua fé. Ele não quer o que você possui, ele quer a fé que Deus te deu. Então, em nome do Senhor Jesus, não esqueça disso nesse período de confinamento. Você não foi deixado de fora. O que você está vivendo hoje, seja o que for, você merece. Nós merecemos. O que nós podemos fazer é clamar a misericórdia de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam todas as manhãs. A aprovação, ela é real, ela está aí, cotidianamente. Saímos de uma luta e entramos em outra. Hoje nós clamamos por algo e amanhã vamos clamar por outra coisa. É a realidade da vida. Todo dia a gente faz um almoço diferente. Todo dia a gente faz uma janta diferente. Quando é possível, obviamente. Mas essa é a verdade. Se não pudermos fazer, pelo menos na nossa mente nós vamos pensar: eu gostaria de comer tal coisa. A nossa esperança não é para esse tempo. Mas apesar de não ser para esse tempo, a nossa esperança futura começa hoje. Começa agora, em nome de Jesus. Se aproprie da fé que o Senhor te deu. Se posicione nesse tempo. Se fortaleça. Pare de olhar para as circunstâncias, para a força do vento, para o tamanho da onda. Fixe o seu olhar no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. A igreja já foi dispersa algumas vezes e ela permaneceu firme. Essa dispersão de agora não vai destruir a igreja, mas vai fortalecer a igreja, vai fazer a igreja avançar. Depois dessa pandemia, nós vamos viver um tempo abençoado de prosperidade espiritual, de prosperidade financeira, de prosperidade familiar, de prosperidade em todos os níveis, no nome do Senhor Jesus e para a glória do nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final. Que essa palavra possa calar profundamente no teu coração. Eu disse aqui esses dias que, ou melhor, não foi na live, eu disse num vídeo que eu gravei para alguns irmãos, para os oficiais, dizendo que essa coisa de live, nem todo mundo tem os traquejos, o jeito para ministrar olhando para um celular ou para uma câmera. A gente tem que ir se adaptando, tentando se reinventar para poder fazer isso. Mas eu quero dizer a você que aquilo que nós estamos fazendo não é vontade nossa. Se tem uma coisa que eu não queria, era estar aqui pregando para você via esse aparelho telefônico. Não queria. Mas se é o que temos para hoje, é o que temos para hoje. Jesus te ama, querido.
Ele quer abençoar a sua vida e a sua história. Tá difícil? Tá difícil. Não tá fácil. Não tá fácil. Todo mundo confinado dentro de casa. A cada dia os noticiários nos apavoram mais. As notícias nos preocupam mais. Cada dia que passa, mais pessoas próximas a nós são contagiadas. Tomamos conhecimento de pessoas que conhecemos falecendo. Temos tomado conhecimento de pessoas que não são do grupo de risco, morrendo também. Pessoas entre 30 e 50 anos morrendo. É um tempo difícil, mas o Senhor está conosco. Ele não nos desamparou e não nos deixou. E Ele vai nos levar a bom termo até o fim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero terminar orando com você, mas eu queria que você, antes de terminar, que você mandasse aí, né, uma mensagem, que você desse um alô para nós, que você mandasse alguns emojis, acho que é isso que fala, né? Mande uns emojis para nós, né? Como eu falei no início, aqueles amados que completaram aniversário, alguns estão completando hoje, mande parabéns, compartilhe a nossa live com seus familiares, com seus amigos, e faça com que essa mensagem chegue em outros lugares, porque talvez as pessoas não possam vir na igreja, mesmo quando a igreja voltar a funcionar, mas elas podem, através da live, ouvir a palavra, ser abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos terminar o culto dessa noite e, aproveitando a presença da pastora aqui ao meu lado, eu vou pedir para a pastora terminar esse culto de hoje orando. Orar por quem? Larissa. Sim. Nós vamos orar pela Larissa, esposa do Igor, que eu citei aqui no início da nossa transmissão, que está com sintomas muito parecidos com o de Covid. Né? Ainda não foi feito o teste, não está internada, está em casa, mas com sintomas muito parecidos dentro de tudo aquilo que a gente tem ouvido. Então nós vamos orar por ela e nós queremos orar também por você que está aí na sua casa. Então, eu não posso te ver, mas você pode me ver. Você que está aí, estenda a sua mão assim, enquanto a pastora ora, agradecendo ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, e pedindo que a bênção do Senhor chegue até você de uma forma poderosa, no nome do Senhor Jesus. Ok? Vamos orar. Antes de orar, se eu não falasse, não seria eu, né? Você aí que está do outro lado pode estar vendo a gente com a toalhinha se secando o tempo todo. E eu tenho certeza que, como você está dentro de casa, deve ter perguntado assim: gente, eu não tenho um ventilador naquela casa? Será que terei que doar o ventilador para aquela família? Não, queridos, nós temos ventilador. Inclusive aqui onde a gente está, tem um ventilador de teto. Deu para pegar? Pegou? Então, por que ele não está ligado? Está com defeito? Não. Ele não está ligado porque a Jéssica testou e ele fazia um barulho e ia dar uma interferência, o vento no celular, para vocês ouvirem. Então, por isso que está desligado, tá? Por isso que a gente está pingando dessa forma. Mas está tudo ok, já vai estar ligadinho, normal. Igual quando você recebe alguém dentro de casa, fica todo mundo robô e depois que todo mundo sai, ai, graças a Deus. É mais ou menos assim as lives, né? Então, um beijo para você. Que bom que você está aí. Quem entrou, quem não entrou e vai lembrar depois, que pena que você não deu tempo de você para assistir tudo. Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Que essa palavra cale fundo no teu coração. Não esqueça, uma igreja forte é uma igreja que tem famílias fortes. Olha que coisa tremenda, a gente está tudo confinado e todo mundo com as suas famílias. A gente não está podendo ficar com outras pessoas. Então a gente tem que fortalecer as nossas famílias. Olha que coisa gostosa, quando a gente voltar, as nossas famílias vão estar muito mais fortes do que já são, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque hoje a gente não pode estar lá na igreja, mas a nossa voz não se calou. Obrigada porque a gente pode declarar em alto bom som de que o Senhor é conosco, de que o Senhor não nos deixou desamparados,
de que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome por Amém, isso. Pai. Obrigada, Senhor, porque a gente pode ouvir uma palavra como essa e entender de que a gente realmente está disperso, mas não sozinhos, não esquecidos. Louvado seja o teu nome, de que o Senhor não perdeu o controle das coisas. O Senhor continua no controle da nossa história e da nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada porque pode até parecer, às vezes, que estamos num barco sozinhos, mas dali a pouco a gente percebe de que é o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Amém, Pai. Toma, Senhor, a Larissa nas tuas mãos. Toma, Deus. Senhor, ela não falou nada, mas a avó, a Sandra, compartilhou comigo, Senhor, hoje à tardinha para a noite, de que ela não está bem, de que ela está com falta de ar, de que ela está se sentindo fraca, mal. Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Verdade. Hoje, Deus, tudo que ouvimos se relaciona à Covid-19, mas também, Senhor, tudo que ouvimos, pensamos, falamos, fazemos, diz respeito ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Médico dos Médicos, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode com um sopro, com um toque, com uma palavra exterminar qualquer epidemia, qualquer praga, qualquer vírus, qualquer coisa que seja. Visita a casa de Larissa e Igor nessa hora. Eles têm 2 filhos pequenos, Pai. Coloca a tua boa mão naquele lugar. Não deixa, Deus, de que o diabo se utilize dessa praga para chegar na família daqueles queridos. Mas que, Senhor, esse tempo, Pai, de reclusão, tempo, Senhor, de ficarmos juntos, que sirva, Pai, para Larissa e Igor serem fortalecidos no nome de Jesus. Amém. E possam realmente, Deus, louvar e bendizer o teu nome e voltarem para a tua casa melhores do que já foram um dia. Amém. Guarda-nos, protege-nos, ser, Senhor, com as pessoas de risco da nossa igreja. Amém. Que tem uma idade avançada, que tem problemas de saúde, os nossos espetáculos, Pai, assim que eu chamo as mulheres da igreja com mais idade, toma elas nas tuas mãos, não deixa, Deus, que esse tempo seja um tempo de solidão, um tempo de depressão. Amém. Pelo contrário, Pai, que elas se alegrem com o Senhor, que o Senhor dê motivos a elas, Pai, para sorrirem, se lembrarem de coisas boas e rirem, Pai, e serem felizes em tempo e fora de tempo. Amém. Sê conosco, nos dá uma noite abençoada e que no domingo, Deus, sejamos surpreendidos por mais uma palavra do Senhor ao nosso coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero, antes da gente concluir, lembrar você que nós estamos hoje no 3º dia do nosso jejum, das 18 horas até as 6 da manhã do dia seguinte. E orando sempre à meia-noite e às 6 da manhã. Então que você se junte a nós, que você levante o seu clamor. Talvez você diga assim, tem muita gente que pensa assim, poxa, mas eu não vou fazer o jejum, porque eu não comecei. Não tem problema, começa agora. Ah, mas o jejum eu não quero. Então ora pelo menos conosco, se você puder, meia-noite e 6 da manhã até sábado, nós vamos estar fazendo isso. São 7 dias. Se junte a nós a partir de hoje e vamos estar clamando o favor do Senhor, as misericórdias de Deus, no nome do Senhor Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se não aguenta ficar acordado orando 6 horas, ele gosta de ficar que eu fique perto dele, a hora acorda, ora e dorme de novo. O Senhor é contigo, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz. Até tchau, domingo. gente. Tchau, tchau.